pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Esse é o seu Fica em Casa Aprendendo. Nós vamos falar agora, pessoal, de biologia. Vamos responder algumas questões sobre a origem dos grandes grupos, tá? Antes da gente começar a responder essas questões, eu quero te convidar a seguir-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos na plataforma Gonçalves Dias, @plataforma Gonçalves Dias, lá no Instagram. Também você encontra o nosso canal no YouTube, Plataforma Gonçalves Dias. Basta colocar no campo de pesquisa, você vai encontrar o nosso canal com os nossos vídeos, tá? Dessas aulas de biologia e das outras que você tiver perdido, também de todas as outras disciplinas que são trabalhadas aqui na nossa plataforma. Se você quiser também estar baixando alguns materiais, como apostilas, tá? A gente tem o portal do estudante, onde você pode acessar essas aulas, tá? E também o seu material de apoio com questões. Então, eu espero que vocês se interessem e acessem todo o nosso material, que é totalmente gratuito para você, aluno e aluna da Rede Estadual do Maranhão, tá, pessoal? Agora, na parte de biologia, nós vamos responder questões relacionadas à origem dos grandes grupos, ou seja, como que surgiram as diversas espécies, né, os diversos seres vivos na natureza, tá? Quais foram as origens deles ao longo da escala geológica. Bem, essa primeira questão fala o seguinte: a era pré-cambriana é a mais longa da escala de tempo geológico. Ela abrange cerca de 87% da existência da Terra, estendendo-se desde a formação do nosso planeta até 570 milhões de anos atrás. Acredita-se que foi nessa era que provavelmente teria se originado os primeiros seres vivos. Dentre os eventos abaixo, qual é o que marca de maneira decisiva o início da história da vida na Terra, de acordo com o que é defendido pelos estudiosos? Então, o que vai marcar de maneira decisiva a existência da vida no nosso planeta? Vocês lembram que a gente estudou algumas teorias sobre a origem da vida, tá? Aí nós falamos da teoria anota aí, de Oparin, tá? E a teoria de Haldane, começa com H. Haldane, Haldane. Então, esses dois caras, eles formularam a hipótese, né, de que o primeiro passo para o surgimento dos primeiros seres vivos teria sido, por exemplo, a formação dos primeiros compostos orgânicos, né? Esses compostos orgânicos que foram originados a partir das reações que ocorreram entre os gases constituintes da atmosfera da Terra primitiva. E aí a chuva teve um grande papel trazendo para os grandes mares primitivos todos esses compostos orgânicos que foram formados a partir dessas reações químicas. E aí virou uma verdadeira sopa nutritiva, né? Todos aqueles nutrientes acumulados, tá? Só que até então não existia vida. Para existir vida, o que teve primeiro que ter acontecido, pessoal, é justamente a formação de componentes isolados, né? Por membranas, que nós chamamos de coacervados, tá? O que são coacervados? Coacervados são aglomerados de proteínas. Esses aglomerados de proteínas, eles se formavam porque os mares primitivos, quando eles sofriam evaporação por conta do calor excessivo, ficava muito concentrado, né? Virava uma sopa mesmo nutritiva, e ao cair a chuva, né, as precipitações, a água ela dissolvia aqueles compostos que estavam em bastante concentração, e ali formava aglomerados de proteínas protegidos por uma membrana, né, de água. Nós chamamos de coacervados. Eles têm condições de promover multiplicação entre si. Então, esse teria sido um dos primeiros passos para a formação dos primeiros seres vivos. Por quê? Porque um composto isolado, né, ele tem ali condições de as reações químicas acontecerem só no interior dele, totalmente isolado do ambiente externo, tá? Então, a letra A diz que a primeira, como é que eu posso dizer aqui?
o primeiro marco para a formação dos primeiros seres vivos seria a formação de moléculas orgânicas promovidas pelas reações entre os gases da atmosfera primitiva. Isso aqui aconteceu, mas isso aqui não é o marco para que ocorra os primeiros seres vivos, porque as moléculas orgânicas em si, elas não são seres vivos, tá? A letra B diz o seguinte, que seria o aparecimento de sistemas autoduplicativos que provavelmente se mantinham isolados do ambiente por um envoltório membranoso, que é o que eu acabei de comentar com vocês, tá? É o exemplo dos coacervados. Eles são sistemas autoduplicativos, eles podem sofrer multiplicação, tá? E ele mantém um certo isolamento do ambiente, tá? Por meio de um envoltório membranoso. Então, a primeira questão aqui vai ser a letra B. Não vai ser, ó, a letra C não é, porque aparecimento dos seres multicelulares, não. Primeiro surgiram os seres unicelulares, né? A formação das primeiras células eucarióticas, não. As primeiras células a terem sido formadas teriam sido células procarióticas e não células eucarióticas. E a letra E está dizendo que seria o desenvolvimento da fotossíntese. Como é que a fotossíntese vem antes e depois é que vem os seres vivos? Na verdade, a fotossíntese é um processo realizado por seres vivos. Então, os seres vivos têm que vir primeiro, para depois a fotossíntese ser desenvolvida. Então, é por isso que é a letra B mesmo. Vamos lá para a próxima questão. Sobre as eras geocronoestratigráficas, tá? Mais especificamente, eras geológicas, tá? Sobre essas eras e sua história paleontológica e geológica, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O pré-cambriano é marcado pelo surgimento e grande diversificação dos invertebrados, fenômeno conhecido como explosão do Cambriano. Ora, mas o que é o Cambriano? O Cambriano é uma época da era Paleozoica, tá? É a segunda era do tempo geológico. A primeira era que vem é a era aqui, ó, do pré-cambriano. O nome já está dizendo pré, vem antes. Pré-cambriano, antes desse tempo aqui do cambriano, tá? Então, na primeira era, pessoal, não tinha muitos seres vivos. Na verdade, nós temos nada de registro fóssil nesse período aqui do pré-cambriano, tá? Então, não teve surgimento de grande diversificação de invertebrados, que está errado. Foi no Cambriano que surgiram muitas espécies de animais vertebrados e invertebrados. Inclusive, existe um termo que nós chamamos de explosão do Cambriano. Porque quando você cava o registro fóssil em rochas desse período aqui do Cambriano, nós vamos encontrar fósseis de diversos tipos de seres vivos, tá? Então a letra A está errada. A letra B. O Paleozoico é formado pelo surgimento de peixes e répteis. Neste período foram formados ainda grandes depósitos de combustíveis fósseis durante o período conhecido como Carbonífero. Correto, tá? Nesse Paleozoico aqui, pessoal, teve essa formação, né? Olha aqui, ó, nós temos, ó, aqui a era pré-cambriana. Aqui os seres vivos surgiram, começaram a aparecer aqui, segundo a teoria, tá? Então, depois dessa era pré-cambriana, vem essa era paleozoica. Aí vem o período cambriano, tá? E depois vem esse outro período aqui, ó, que é o período carbonífero, que ele vem depois, bem depois do período cambriano. O que aconteceu aqui? Diversificação dos anfíbios. Os anfíbios eles já existiam, só que novas espécies foram se formando. Aparecimento de répteis, eles surgem aqui na era paleozoica, no período carbonífero, tá? A expansão dos insetos de florestas. Plantas semelhantes a pteridófitas vão aparecer aqui, formando florestas. Essas florestas, elas teriam dado, pessoal, origem
aos depósitos de carvão mineral que nós temos hoje em dia. Então, essas florestas aqui de plantas semelhantes a pteridófitas. Que plantas são essas? Exemplo de pteridófita, samambaia, tá? Samambaia é um tipo de planta pteridófita. Então, existiam plantas parentes das samambaias atuais que teriam formado verdadeiras florestas que, por algum evento, a gente não sabe porquê, elas sofreram um soterramento, né? E formaram depósitos de carvão mineral, combustível fóssil, tá? Que é muito utilizado atualmente. Então a letra B está correta. O que está de errado na letra C? Ele diz o seguinte: no Cenozoico, o Cenozoico é marcado pelo domínio dos dinossauros e pela abertura do Oceano Atlântico devido à separação das placas tectônicas da África e da América do Sul. Pessoal, Cenozoico é a era mais atual. Nós estamos na era Cenozoica. Então, os dinossauros, olha aqui, eles não dominaram na era do Cenozoico, tá? Então, pessoal, eles dominaram, na verdade, na era Mesozoica. Na era Mesozoica, nós temos um período Jurássico, onde ocorre o apogeu dos dinossauros. Eles tiveram grande aparecimento nesse período aqui, né? Os fósseis que foram encontrados dos dinossauros pela primeira vez, eles datam do período Jurássico, tá? Lá aconteceu a abundância de gimnospermas, que são plantas que produzem somente sementes nuas, elas não produzem nem flor e nem frutos, tá? As gimnospermas. E aqui no período Jurássico também tem o aparecimento dos primeiros ancestrais de aves. Isso, ok, pessoal? Então os dinossauros eles não viveram na era Cenozoica, viveram na era Mesozoica no período Jurássico, onde acontece o seu apogeu, tá? E no período Cretáceo da mesma era vem a acontecer a grande extinção dos dinossauros, né? Tem até uma teoria que diz que os dinossauros teriam desaparecido por conta da queda de um grande asteroide, né, que foi ali, que se chocou contra o nosso planeta. E ali, pessoal, ó, extinção dos dinossauros, aparecimento dos mamíferos placentários, ou seja, mamíferos que produzem placenta, tá? E aparecimento das angiospermas, foi no período Cretáceo. Os mamíferos ainda eram pequenininhos. Você já assistiu um seriado bem antigo, né? Dos dinossauros, família dinossauro? Pois é, nesse seriado você vai perceber que os dinossauros eles são grandes e os mamíferos, os poucos que aparecem, são pequenininhos, tá? Do tamanho de um ratinho lá no seriado lá, que eles inclusive se alimentavam desses animais, desses mamíferos, colocavam na geladeira. Na hora que ele abria a geladeira era cheio de pequenos mamíferos querendo fugir. Pois é, então nessa época aqui do Cretáceo, os mamíferos eles surgem, só que ainda são pequenos, tá? E também aqui aparecimento das plantas que produzem flores e frutos. Nós chamamos elas de plantas angiospermas, ok? Então a letra C está errada por conta disso. O que está errado a letra D? A letra D diz o seguinte: Mesozoico é marcado pelo surgimento e domínio dos mamíferos. Nós acabamos de ver, pessoal, que no Mesozoico não aconteceu. O Mesozoico quem dominava era quem? Eram os dinossauros, né? No Mesozoico, lá no período Jurássico, os dinossauros eles tiveram seu apogeu, tá? Assim como o surgimento... Só aqui já está errado, nessa primeira informação que ele deu. Vamos para a próxima. Ele traz uma tirinha, tá? Ele diz o seguinte: observe a tirinha abaixo. O cara está observando aqui, ele está percebendo aqui o homem-caverna, o homem das cavernas convivendo com dinossauros, né? Aí ele diz o seguinte: o que está errado nesta cena? Ele pergunta. E aí ele responde logo no outro quadro: não existiam dinossauros no tempo dos homens das cavernas. Mas o erro mesmo é esse modelito de pele de onça que não combina com o colar de dentes, que por sinal é cafonérrimo. Então assim, colocou uma piadinha, mas o mais importante é que ele trouxe essa informação, que no tempo dos homens das cavernas não existiam dinossauros. Por quê? Eu acabei de mostrar para vocês, olha aqui, eu até mostrar aqui novamente, os mamíferos, eles vão surgir depois da extinção dos dinossauros. Os dinossauros viveram na era Mesozoica, tá? E no período Jurássico foi o seu apogeu. Só que depois
veio o período Cretáceo, onde acontece a extinção dos dinossauros, depois vem o aparecimento dos primeiros mamíferos placentários. Eles ainda chegaram a conviver aqui, tá? Mas não existiam ainda seres humanos, porque os seres humanos, eles não, os fósseis de seres humanos, os primeiros fósseis, eles não datam da era Mesozoica, tá? Eles são da era Cenozoica. Ok, pessoal? Então, é uma informação importante que ele trouxe aqui. Diz que os homens não conviveram com os dinossauros, tá? Assinale a alternativa que justifica corretamente o fato de dinossauros e humanos terem vivido em períodos distintos. Eu acabei até de explicar para vocês, né? Mas vamos lá. Letra A. A extinção dos dinossauros ocorreu no período Cretáceo. E os primeiros representantes do gênero Homo surgiram há cerca de 3 milhões de anos. Tá aqui. Correto. Letra A. Na era Cenozoica, tá? Então, os primeiros seres humanos, eles vieram, né, eles têm datado no registro fóssil na era Cenozoica. A era Cenozoica significa era recente, tá? É uma palavra que significa era recente. Vamos aqui, só para mostrar para vocês, ó, na era Cenozoica, nós temos o período terciário. Na época do Paleoceno, ocorre o que? A diversificação dos mamíferos e das angiospermas. Esses mamíferos tinham surgido aonde? Aqui na era Mesozoica, tá? No período Cretáceo. E aqui na era Cenozoica, eles começam a aumentar o número de espécies, tá? Que é a diversificação dos mamíferos e das plantas que produzem flores e frutos, que são chamadas de angiospermas, tá? E aqui surgem os primeiros primatas que ainda eram pequenos animais parecidos com lemo, tá? Então, na era Cenozoica, período terciário. Vamos lá para a próxima questão. Assinale a alternativa que justifica corretamente o fato de dinossauro... isso aqui já foi, né? A letra A já respondi. Vamos para a próxima questão. A letra B, por que está errada a letra B? Que ele disse que os dinossauros são do período Devoniano. Não, os dinossauros são do período Jurássico, tá, pessoal? E outra coisa, está dizendo que os primeiros hominídeos surgiram no Permiano. Na verdade, eles datam da época do Plioceno, período terciário da era Cenozoica, tá? O que está errado na letra C? Ele diz que a presença de seres humanos é recente no planeta. E os primeiros hominídeos surgiram há aproximadamente 5 mil anos. Não, na verdade, 5 a 2 milhões de anos, né? Nós encontramos o registro fóssil nessa datação aí, tá? 5 mil anos é muito recente. A letra D diz o seguinte: os primeiros hominídeos viveram há aproximadamente 500 milhões de anos e os dinossauros há cerca de 700 milhões de anos. Também essas informações, ó, são incorretas também, tá? E a letra E, ele diz o seguinte, ó, a diversificação das linhagens de primatas que originaram os hominídeos ocorreu no período carbonífero. Não, olha aqui, ó, carbonífero veio bem antes do Mesozoico, né? O carbonífero, ele é da era paleozoica. Então, isso aqui, ó, tá errado. Na verdade, os primatas, eles foram originados no Cenozoico. Anota isso aqui, pessoal. O Cenozoico é a era em que surgiram os primeiros hominídeos, tá? Segundo os paleontólogos, geólogos, tá? Próxima questão. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que, pessoal, na hora que se chocou o asteroide, levantou uma grande poeira, cobriu a luz do Sol. Demorou muito para essa poeira baixar. E isso fez com que a fotossíntese acabasse de ser realizada e assim as plantas elas não poderiam mais produzir seu próprio alimento. Elas desapareceram, morreram e, consequentemente, os herbívoros foram extintos. Eles acabaram morrendo também. E se não tem animais herbívoros, os carnívoros também morrem.
de fome. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra E. Reduziram a penetração de luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Então, eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.